Caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mercado de Capitais, este espaço onde nós encontramos habitualmente para conversar sobre algum tema com relevância para este mercado que se pretende uma alternativa de financiamento ao Estado e às empresas, assim como uma alternativa de aplicação financeira para os investidores. Hoje nós vamos conversar sobre uma temática que está relacionada à inclusão financeira. E para esta conversa nós temos aqui o privilégio de receber Paulo Matavela, que é economista e que tem desenvolvido várias iniciativas no âmbito da literacia relacionada ao mercado de capitais. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Antes de nós iniciarmos esta conversa, nós vamos passar aqui a nossa rubrica de literacia financeira. Vantagens de investir em bolsa: maior transparência nas transações, maior facilidade de compra e venda, maior universo de investidores. Voltamos então para esta conversa, Paulo. Pequenas e médias empresas, financiamento é um tema sempre importante de se discutir e é um pouco sobre isto que nós vamos conversar hoje. Começo por perguntar-lhe qual é que é atualmente o peso das pequenas e médias empresas ao nível da nossa economia e procurar de si perceber quais é que são os principais obstáculos no acesso ao financiamento por parte deste segmento empresarial. Ok, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui no MBC TV. Dizer que as pequenas e médias empresas de Moçambique representam cerca de mais de 90% do tecido empresarial moçambicano e logo a priori já acabam sendo um ponto fulcral para aquilo que é o crescimento e o desenvolvimento econômico do nosso país. Dados mais recentes mostram que cerca de somente 3,5% do crédito total da economia foi destinado às pequenas e médias empresas em Moçambique. O que estamos a dizer aqui é que, apesar de as pequenas e médias empresas representarem mais de 90% do tecido empresarial moçambicano, elas ainda enfrentam sérias e graves limitações ao acesso ao crédito bancário. Esses dados já mostram que, ora vejamos, de um total de 100% do crédito da economia, somente 3,5% é destinado às pequenas e médias empresas. Então, são vários desafios que essas pequenas e médias empresas enfrentam para poderem alavancar os seus negócios, né, e crescerem e poderem gerar emprego, porque são as que mais geram emprego na nossa economia e que em algum momento contribuem positivamente para aquilo que é o crescimento econômico do nosso país. Então, alongando aqui alguns dos desafios que estas pequenas e médias empresas enfrentam, o principal deles é a questão das garantias, né? Nós formos a ver as instituições bancárias ou os bancos comerciais têm como um dos principais pontos de requisitos para poder financiar as empresas o colateral. E que muitas das vezes essas pequenas e médias empresas não têm esse colateral para poderem serem elegíveis àquilo que é o crédito bancário. Conjugado a isso, também temos as questões estruturais da nossa economia. Nós tivemos recentemente as questões de instabilidade política e muitas das pequenas e médias empresas foram afetadas, não só grandes empresas, e não há programas específicos de recuperação dessas pequenas e médias empresas ao nível da nossa economia para elas poderem se alavancar face a essas crises que o nosso país tem enfrentado, não só as crises de instabilidade política, mas também as crises climáticas. Nosso país é um dos países que mais sofre aquilo que são as mudanças climáticas e é importante que tenhamos medidas de mitigação dos efeitos climáticos já previstas mesmo ao nível do plano econômico social. Então, de forma introdutória, eu acho que é um tema bastante interessante para aqui abordarmos e irmos a fundo sobre essas dificuldades que essas pequenas e médias empresas enfrentam e, quiçá, ver o mercado de capitais
como uma alternativa e como elas podem inserir no mercado de capitais para que seja uma alternativa de financiamento para essas pequenas e médias empresas? Eu vou aproveitar essa tua introdução, que é mesmo para colocar a questão seguinte. Como é que o mercado de capitais pode ser uma alternativa de financiamento às pequenas e médias empresas? Bem, uma questão interessante. Nós todos já sabemos, o mercado de capitais é um mercado regulado. Normalmente é um mercado regulado, é um mercado com as suas exigências de transparência, de governação, entre outros requisitos que são exigidos. Que muitas das vezes as pequenas e médias empresas não conseguem fazer face a estes requisitos. Um deles é a questão da sociedade anônima. A maior parte das pequenas e médias empresas moçambicanas, por uma questão de cultura familiar, histórico-familiar, elas são constituídas por sociedades por cotas, sociedades unifamiliares, e muitos desses empresários, pequenos e médios empresários, têm receio de passar pelo processo de transformação de uma sociedade por cotas, de uma sociedade unifamiliar, para uma sociedade anônima. Sentem que é um receio de perda de controle, de poder, acima de tudo, da empresa como tal, sabendo que a sociedade anônima ela já é vista mais uma questão de divisão de capital e tem uma estrutura que é mais, em termos de requisitos, em termos de controlo, quer seja das autoridades regulatórias, é muito mais, ela sofre mais exigências, mesmo a nível de contabilidade organizada, entre outros aspectos fiscais. Então, é um grande impasse, é uma questão que não é somente do mercado de capitais ou da bolsa de valores para incentivar essas pequenas e médias empresas, mas eu olho na vertente também das próprias pequenas e médias empresas, primeiro, terem receio de converter-se para uma sociedade anônima, que é um dos principais requisitos para ela poder fazer face àquilo que é o mercado de capitais. No mercado de capitais, elas têm várias opções. Tem a questão da emissão de ações, elas podem muito bem se financiar através da emissão de ações no mercado primário. E tem a questão também de títulos de dívida, emissão de títulos obrigacionistas, que pode ser as obrigações corporativas, né, de mais de um ano, e também pode-se usar o instrumento de papel comercial, que normalmente é até um ano. Então, são instrumentos que estão disponíveis no mercado. Agora, podemos ver aqui as iniciativas que a Bolsa de Valores tem introduzido para poder fazer face a este grande desafio dessas pequenas e médias empresas não conseguirem, podemos dizer, fazer face, né? ou ter os requisitos exigidos. Foi introduzido o mercado secundário, o mercado secundário foi introduzido acho que em 2010, se não me falha, e o mercado novo e o mercado terciário acho que em 2019, como forma de quê? É uma incubadora para que as pequenas e médias empresas possam, de forma gradual, né, chegar ao mercado primário. Temos agora a Revimo, que está no mercado terciário, mas são poucas as empresas agora que estão no mercado terciário e que têm essa iniciativa de estar no mercado terciário para, posteriormente, passarem para o mercado primário. Então, há iniciativas por parte da Bolsa de Valores, mas essas iniciativas ainda não estão a ser bem recebidas pelas empresas. O que pode estar a acontecer? Já vamos na questão que esteve aqui a colocar, a questão de educação financeira, a questão de literacia financeira. Ainda os níveis de educação financeira, não só para particulares, mas para empresas também, pequenas e médias empresas, ainda é extremamente reduzido. As empresas, as pequenas e médias empresas, os pequenos investidores, muitas das vezes têm capacidade técnica, mas não têm capacidade de planeamento, não têm capacidade de gestão financeira, né, e de investimentos como tal. Isso não lhes proporciona, faz com que elas não consigam, né, estar atentas àquilo que são as oportunidades que o mercado oferece. Então, é importante que existam mais iniciativas de literacia financeira, de educação financeira, para que essas pequenas e médias empresas possam entender, porque na verdade às vezes o problema está no entendimento do próprio mercado de capitais, porque mesmo a própria pequena e média empresa, ela olha os custos de transformação e não consegue perceber até que ponto ela terá vantagens em estar no mercado de capitais. Quais são as vantagens que eu terei em estar no mercado de capitais? O que é que o governo faz em termos de benefícios fiscais para que eu esteja no mercado de capitais? Quais são os benefícios reais, as vantagens que eu tenho de estar no mercado de capitais em comparação ao mercado tradicional ou em comparação ao microcrédito? Porque vais reparar que a maior parte dessas pequenas e médias empresas concedem crédito às microcréditos. Então, é importante desenhar-se um programa, um plano claro
de benefícios e de vantagens reais para que essas pequenas e médias empresas tenham maior apetite a aderir ao mercado de capitais, tenham maior apetite para estar no mercado terciário, para a posterior estar no mercado secundário e, por fim, poderem já reunir aquilo que são todos os requisitos após esta incubação, esta preparação para o mercado primário. Então, é um trabalho, ao meu ver, de coordenação não só da Bolsa de Valores, mas também um trabalho de política fiscal, um trabalho do próprio governo para impulsionar para que essas pequenas e médias empresas também possam aderir a estes mercados. Vou dar um exemplo. Em alguns países, mesmo na África do Sul e nos Estados Unidos, o que é que eles fizeram para impulsionar as pequenas e médias empresas? Eles proporcionaram vantagens para os investidores quando eles investissem em pequenas e médias empresas. Ou seja, os investidores têm uma carga tributária, em termos de incentivos fiscais, reduzida quando há investimentos em pequenas e médias empresas. Quando eles decidem investir o seu capital, né, são os agentes superavitários, decidem investir o seu capital em pequenas e médias empresas. É uma forma de incentivar as pequenas e médias empresas a aderir e também incentivar os investidores a aderirem a pequenas e médias empresas. Portanto, porém, a pequena e média empresa até pode estar no mercado de capitais, mas depois vamos para uma outra questão. Até que ponto os investidores estarão credíveis em investir em uma pequena e média empresa? Porque, olhando mesmo para este aspecto, o que é que as pequenas e médias empresas podem fazer para tornarem-se atrativas? Para o investidor olhar e não dizer, bom, eu até quero lá os benefícios, mas sim, o que é que me assegura que este investimento que eu estou a fazer, que não é apenas por estes benefícios, explicou muito bem esta experiência internacional de alguns incentivos que são criados, mas para eu ter confiança nesta empresa, que eu estou a investir numa empresa sólida. Na verdade, o processo de emissão de empresas, principalmente na primeira emissão que as empresas fazem, uma emissão obrigacionista no mercado de capitais, é feita com alguma garantia. Principalmente nas primeiras emissões, porque estamos a supor que tu és uma empresa, apesar de teres sim a contabilidade organizada, os relatórios financeiros bem apresentados, que os investidores possam fazer análise, mas tu és uma empresa nova no mercado de capitais. Normalmente as empresas emitem um título obrigacionista com uma condição de uma uma colateral, né, para dar conforto àquilo que são os investidores. E repare que esta colateral é um dos grandes desafios dessas pequenas e médias empresas. Então, para mim, um dos principais pontos de partida não seria somente da pequena e média empresa, mas sim um trabalho de cofinanciamento com o Estado. Ou, por exemplo, o Estado podia ajudar numa questão de criação de garantias bancárias. Como um fundo de garantia bancária. Por exemplo, agora criou-se o fundo de garantia mutuária, mas o fundo de garantia mutuária é mais destinado a financiamentos bancários. Não está atrelado à questão do mercado de capitais. Mas suponha uma situação de um fundo de garantia destinado a pequenas e médias empresas que desejam ingressar no mercado de capitais e emitir um título obrigacionista, para permitir com que estas empresas, essas pequenas e médias empresas, sejam mais atrativas e sejam mais confiantes perante os investidores, como uma primeira emissão. A posterior, essa empresa já terá a capacidade de emitir novas ações, emitir novos títulos obrigacionistas e ser credível para aquilo que são os investidores, ter maior aceitação dos investidores. Porque esse é um dos grandes desafios, mesmo a nível dos mercados internacionais, e pela experiência que eu vejo, é que muitas das vezes esse trabalho é feito em parceria com o governo, tendo um processo de criação de fundo de garantia para dar suporte nas primeiras emissões dessas pequenas e médias. Porque por si só, eu não vejo como é que elas poderão ser tão apetecíveis para um investidor. Porque ela já está lá, já tem, já galgou grandes passos, porque ela já tem uma contabilidade organizada, já tem documentos devidamente fiscalizados. Mas ainda há um risco. É uma pequena e média empresa, ainda não tem uma capacidade, uma robustez tão forte. E eu estou a investir o meu dinheiro. O risco é meu no mercado de capitais. Há uma desintermediação do banco. É diferente do banco. Porque eu coloco o dinheiro no banco, o risco é do banco. É por isso que as taxas de juros são mais elevadas. Mas a grande essência do mercado de capitais já é essa. É que o risco é meu. É por isso que as taxas são niveladas
entre o investidor e aquele que precisa do financiamento, o tomador do financiamento. Então, há uma análise apurada que deve ser feita pelo investidor. Então, normalmente, esse investidor vai ter receio, numa primeira fase, de investir nesta pequena e média empresa. Então, não podemos olhar o desafio somente em inserir as pequenas e médias empresas no mercado de capitais. E depois... Exato. Tanto aqui, por exemplo, se olharmos para dados estatísticos, só temos uma empresa, a performance dessa empresa também deixa muito a desejar. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo para acompanhar os principais eventos do mercado de capitais na última semana e voltamos já para continuar com esta conversa sobre os desafios de financiamento das pequenas e médias empresas através do mercado de capitais. Passamos agora à análise do mercado de capitais no período entre 17 a 23 de setembro de 2025. Começamos pela análise global do mercado. No período de análise, a Bolsa de Valores de Moçambique registrou um cumulativo global de negociação de 1.312.092 meticais e 11 centavos. Este cumulativo é todo referente ao mercado de ações, uma vez que não foi realizada nenhuma operação de compra e venda de instrumentos de dívida. Passamos agora à análise do mercado de ações, começando pelo volume de negociação no mercado. A empresa com maior volume de ações negociadas foi a Hidroelétrica de Caurabassa, que registrou um cumulativo global de negociação de 739.710 meticais e 11 centavos, num total de 299.601 ações negociadas. A segunda empresa com maior volume de ações negociadas foi a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, com um total de 346.509 meticais, num total de 108 ações negociadas. Por fim, as cervejas de Moçambique registraram um volume cumulativo de negociação de 155.925 meticais, correspondentes a 2.310 ações negociadas. No que se refere à valorização das ações, a empresa Emoz e Tropigália apresentaram uma tendência de valorização. As ações da Emoz estavam cotadas em 14 meticais no início do período de análise, tendo encerrado o período de análise com uma cotação de 17 meticais e 40 centavos. As ações da Tropigália estavam cotadas em 124 meticais e 75 centavos no início do período de análise, tendo encerrado o período de análise com uma cotação de 120 meticais. No início do período de análise, as ações da Hidroelétrica de Caurabassa, das Cervejas de Moçambique e da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos estavam cotadas em 2 meticais e 99 centavos, 67 meticais e 50 centavos e 3.500 meticais, respectivamente, tendo encerrado o período de análise com a mesma cotação. Passamos agora à análise dos principais eventos do mercado. A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos vai realizar a sua Assembleia Geral Ordinária a ter lugar no próximo dia 30 de setembro de 2025, pelas 10 horas, no Hotel Radisson Blu, Torres Ranim, na cidade de Maputo, com a seguinte ordem de trabalhos. 1. Apresentação do ponto de situação de implementação das deliberações da sessão anterior. 2. Apreciação e deliberação sobre os relatórios e contas do exercício econômico findo a 30 de junho de 2025. 3. Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados referentes ao exercício findo a 30 de junho de 2025. 4. Ratificação da designação de novos membros do Conselho de Administração. 5. Apreciação e deliberação sobre a proposta de contratação do auditor externo para os exercícios fiscais de 2026, 2027 e 2028. 6. Eleição dos membros dos órgãos sociais. E 7. Outros assuntos de interesse para a sociedade. Aviso número 192/BVM/GP/2025, 17 de setembro de 2025.
Publicação de relatório e contas da Arco Companhia de Seguros S.A., exercício econômico findo a 31 de dezembro de 2024. Nos termos do disposto na linha A do número 1 do artigo 74 do Código de Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2009, de 24 de julho, a Bolsa de Valores de Moçambique publica em anexo o relatório e contas da Arco Companhia de Seguros S.A., referente ao exercício econômico findo a 31 de dezembro de 2024. Por força do aviso 199/BVM/GP/2025, de 19 de setembro de 2025, o presidente da Bolsa de Valores de Moçambique comunicou o cancelamento de negócios de 68 ações da CMH decorridos no dia 17 de setembro de 2025. Cancelamento do registro das ações da SETA, Engenharia e Construção S.A. A Bolsa de Valores de Moçambique S.A., na qualidade de entidade gestora da Central de Valores Mobiliários, informa que, na sequência da declaração de insolvência da Sociedade SETA Engenharia e Construção S.A., foi cancelada a inscrição das suas ações na CVM. Esta decisão tem efeitos retroativos, com efeito a partir do dia 20 de março de 2024, data em que foi proferida a sentença de insolvência. Passamos agora a apresentar os avisos do presidente da Bolsa de Valores de Moçambique referentes ao mercado da dívida. Por força dos avisos 200/BVM/GP/2025, de 11 de setembro, o presidente da Bolsa de Valores de Moçambique tornou público que vai realizar uma sessão especial de bolsa para o apuramento dos resultados da subscrição direta pelos operadores especializados em obrigações de tesouro de um montante máximo de 24 mil milhões de meticais, com um valor nominal de 100 meticais, representativa das obrigações de Tesouro 2025, sexta série. Avisos das emitentes. Bayport informou os detentores das obrigações Bayport 2024, emissão 1, e ao público em geral, que, de acordo com as condições da emissão, a Bayport Financial Service Moçambique S.A. efetuaria o pagamento de juros do terceiro cupom no dia 19 de setembro de 2025 à taxa de 22,5%. Mas se informou que cada uma das 3.659.482 obrigações Bayport 2024, emissão 1, cujo valor unitário é de 100 meticais, corresponde a um juro bruto semestral de 11 meticais e 25 centavos. A taxa de juros a vigorar no quarto cupom é de 22,5%, mantendo-se as condições remuneratórias do cupom anterior. Visa Beira informa-se aos detentores das obrigações Visa Beira 2020-2026 e ao público em geral que, de acordo com as condições de emissão, a Visa Beira Moçambique S.A. efetuará o pagamento de juros do 22º cupom dos referidos títulos no dia 23 de setembro de 2025 à taxa de juros de 16%. Mais se informa que a cada um dos 375 mil títulos, cujo valor nominal unitário é de 100 meticais, corresponde a um juro bruto trimestral de 4 meticais. Ademais, informa-se que, em simultâneo com o pagamento de juros do 22º cupom, a Visa Beira Moçambique S.A. procederá no dia 23 de setembro de 2025 ao reembolso parcial dos respectivos títulos pelo valor de 12.500.000 meticais, correspondentes a 125 mil títulos. Informa-se aos detentores das obrigações Visa Beira 2020-2026 e ao público em geral que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juros a vigorar no 23º cupom é de 14,5%. Mais se informa que, a cada um dos 250 mil títulos, cujo valor nominal unitário é de 100 meticais, corresponde a um juro bruto trimestral de 3 meticais e 63 centavos. BNI informa-se aos detentores das obrigações BNI 2021, terceira série, e ao público em geral que, de acordo com as condições de emissão, o BNI S.A. efetuará o pagamento dos juros do 8º cupom dos referidos títulos no dia 22 de setembro de 2025 à taxa de juros de 10,75%. Mais se informa que cada uma das 5 milhões de obrigações BNI 2021, terceira série, cujo valor nominal unitário é de 100 meticais, corresponde a um juro bruto trimestral de 5 meticais e 37 centavos. Informa-se aos detentores das obrigações BNI 2021, terceira série, e ao público em geral que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juros a vigorar no nono cupom é de 10%.
mas se informa que cada uma das 5 bilhões de obrigações BNI 2021 terceira série, cujo valor nominal unitário é de 100 meticais, corresponde a um juro bruto semestral de 5 mil meticais. Informa-se aos detentores do papel comercial First Capital Bank 2025, série 1, e ao público em geral, que de acordo com as condições de emissão, o First Capital Bank Moçambique S.A. efetuará o pagamento de juros do segundo e último cupom dos referidos títulos no dia 22 de setembro de 2025, à taxa de 11%. Mas se informa que cada um dos 788 mil papel comercial First Capital Bank 2025, série 1, cujo valor nominal unitário é de 1000 meticais, corresponde a um juro bruto trimestral de 27 meticais e 50 centavos. Ademais, informa-se que em simultâneo com o pagamento do segundo e último cupom, o First Capital Bank procederá no dia 22 de setembro de 2025 o reembolso da totalidade do capital em dívida ao valor nominal de 1000 meticais por cada um dos 788 mil títulos, pelo que as referidas obrigações serão excluídas de cotação. Esta foi a análise do mercado de capitais no período entre 17 a 23 de setembro de 2025. A segunda parte desta conversa, nós estamos a conversar hoje sobre o financiamento das pequenas e médias empresas e temos aqui o privilégio de receber Paulo Matavella, que é economista, e no final da primeira parte esteve a falar sobre um aspecto muito interessante, este movimento de criação de um fundo de garantia mutuária que também podia... sente que é isto que falta para a dinamização das emissões ao nível das pequenas e médias empresas no mercado de capitais? Sem dúvidas, sem dúvidas. E vai notar que mesmo para as grandes empresas que estão no mercado de capitais, o volume, ou seja, a capitalização bolsista ao nível do mercado de capitais, quer seja para ações e para obrigações, sai das mesmas empresas, né? Ou empresas estatais, ou são instituições financeiras. É o BNI, é a Baipor. Não tens uma variedade de empresas a emitirem, quer sejam obrigações, e a serem obrigações rentáveis a taxas de juros também do mercado, a não ser que esta empresa emita uma obrigação, mas a uma taxa de juro acima daquilo que é a média do mercado. As taxas agora em obrigações já não a 14%. Então, se uma empresa emite uma obrigação, por exemplo, a 16%, vai ser mais atrativa para os investidores. Aí sim, mas num cenário vai criar um problema de tesouraria para a empresa. É por isso vai criar. Então, esse é um cenário em que esta empresa aceita esse risco, né, ou subsidia esse risco, mas que vai ter a posterior alguns problemas. Então, mas num cenário em que ela aposta a uma que é a taxa média, ou seja, uma indexante da prime rate ou da taxa mínima menos 2, 3% normalmente, que é mais ou menos a taxa normal, dando a 14, 13%, vai reparar que não tens tantas empresas a emitir e a serem apetecíveis para os investidores. Os investidores são quer dizer, temos um mercado de investidores conservadores. Então, no mercado de investidores conservadores, nós temos que adotar políticas e medidas que garantam a maior proteção do investidor. Uma delas é esta questão das garantias, é a questão de um fundo de garantia para as pequenas e médias empresas possam ter interesse em aderir, mas não só em aderir, mas em emitir títulos obrigacionistas apetecíveis ao investidor. Títulos obrigacionistas que possam ser rentáveis e vistos a bons olhos com os investidores. Repare que também o número de investidores ainda em Moçambique é extremamente reduzido. Então, estas medidas, por exemplo, esta do Fundo de Garantia Mutuária, que foi agora implementada, apesar de que este fundo só está atrelado a alguns bancos, né? Não está ao todo nível do sistema financeiro, e vamos ver a materialização deste fundo, até que ponto essas pequenas e médias empresas vão ser abrangidas diretamente para este fundo, para contribuírem para a nossa economia. Mas se este fundo tiver os efeitos desejados, eu acho que é um bom passo que o governo estará a implementar, e a posterior podemos seguir a mesma linhagem para o mercado de capitais, introduzindo um fundo de garantia para as pequenas e médias empresas, como forma de impulsionar elas a emitir títulos e aderir ao mercado de capitais. E outra coisa que eu acho que pode impulsionar as pequenas e médias empresas
a aderirem ao mercado de capitais. Depois podemos alinhar a questão mesmo de educação financeira, que é um grande ponto, mas é importante que haja benefícios claros para as pequenas e médias empresas em aderir ao mercado de capitais. Qual é o benefício que eu tenho? Ok, que tens a questão da taxa de juro, a redução da taxa de juro, tens uma taxa de juro mais baixa, né? Mas para eu ingressar no mercado de capitais, o custo é extremamente elevado. Como é que eu consigo ingressar no mercado de capitais? Não tenho capacidade financeira para ingressar no mercado de capitais. Pode ser através de parcerias. Em alguns países isso é feito através de parcerias, não só com o governo, tirando o governo, mas também com algumas instituições financeiras de desenvolvimento. Estou a falar do Banco Africano, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e outras agências de desenvolvimento. Também é feito em parceria com essas agências e mesmo com o Banco de Desenvolvimento. Moçambique recentemente criou um Banco de Desenvolvimento. Este Banco de Desenvolvimento tem que estar atento a estas iniciativas, tem que estar atento a pequenas e médias empresas que têm interesse, por exemplo, em aderir ao mercado de capitais e têm interesse em, por exemplo, participar deste processo de incubação do terceiro mercado, do segundo mercado e apoiar essas pequenas e médias empresas para que elas possam, né, ingressar no mercado. Porque, ora vejamos, mais empresas no mercado de capitais, mais empresas tendo financiamento, são mais empresas gerando emprego, são mais empresas contribuindo para o PIB, são mais pequenas e médias empresas que vão se tornar grandes empresas no futuro. Isso nós todos saímos a ganhar. E ainda por cima, o governo ainda ganha com os impostos. Essas empresas, quanto maior for a sua receita, quanto maior for a sua robustez, elas vão ter uma carga tributária também mais elevada. Então, é um win-win. Exato. O governo, com os bancos de desenvolvimento, com algumas iniciativas, também pode apoiar mesmo de algumas instituições internacionais, facilitando este processo de entrada dessas pequenas e médias empresas. No médio e longo prazo, quem sai a ganhar também é o próprio governo com a receita tributária. Nós temos um país com um déficit fiscal, somos um país que as nossas despesas estão acima das nossas receitas. Quem sabe esta é uma forma de fazermos com que as nossas receitas consigam estar ao nível das nossas despesas. Quem sabe impulsionando essas pequenas e médias empresas através do mercado de capitais. Porque o que eu vejo é que em Moçambique existem muitos investidores, existem muitas pessoas que têm capacidade financeira, que até não sabem onde alocar o seu dinheiro. Sim, então o excedente depois ele fica ali limitado entre aquelas opções tradicionais. As opções tradicionais do banco, as taxas de juros estão extremamente reduzidas, 5%, 4%, e as pessoas guardam somente dinheiro na sua conta bancária ou acabam fazendo aquilo que são as aplicações offshore e não aplicam na economia nacional. Então, trazendo estas alternativas, nós teremos mais investidores, quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros, a investirem na economia nacional. Porque essas pequenas e médias empresas estão na nossa economia e vão contribuir para a nossa economia. Então, há aqui muitas vantagens. Aumentar a literacia financeira. Eu recordo-me, nós recentemente fizemos uma edição do programa na FACIM e fomos ouvindo a sensibilidade das pessoas, inclusive da própria Associação Moçambicana das Pequenas e Médias Empresas, e nota-se, eles próprios reclamaram disso, é que existe pouca divulgação deste mercado como alternativa de financiamento. O que é que se pode fazer para melhorar a literacia financeira e alcançarem-se esses objetivos que esteve aqui a referenciar? Eu primeiro ia tocar nesse ponto que eu ia discordar um bocadinho. Eu não acho que haja tão pouca informação a ser divulgada sobre o mercado de capitais. O que eu acho, na verdade, é que a informação é divulgada. O que acontece é que ainda há, como é que posso dizer, há uma percepção errada ou distorcida do que é um mercado de capitais. Primeiro, as pessoas, mesmo a nível individual, mesmo a nível empresarial, as pessoas e as empresas têm a percepção de que o mercado de capitais é para pessoas que têm um elevado capital. Um capital muito mais elevado. Não há uma percepção de que o mercado de capitais, com o mercado de capitais, tu podes crescer no mercado de capitais. Não estamos a dizer que, efetivamente, tu precisas ter elevadas somas de dinheiro para estar no mercado de capitais. É possível tu crescer no mercado de capitais. O segundo ponto é que estás numa economia em que a poupança e o investimento
ainda são termos que não são levados em conta ou não são considerados na nossa gestão familiar e na nossa gestão mesmo de negócio. O que eu estou a dizer é que muitos indivíduos, muitas empresas não têm a cultura de poupança. Se tu não poupas, tu não investes. Se tu não investes, tu não credibilizas ou não aumentas a liquidez no mercado de capitais, quer seja como investidor e entre outras vertentes. Então, tens uma economia, tens uma sociedade imediatista, destinada mais ao consumo. Então, é preciso somente trabalharmos na cultura, não somente trazermos os aspectos de educação financeira, mas mudarmos de forma geral a nossa forma de pensar. Eu não sei como é que nós podemos trazer isso, mas se calhar aqui já devemos começar a pensar numa abordagem diferente de introdução de conceitos econômicos ou de temática sobre o mercado de capitais. Se eu falo sobre o mercado de capitais, como aderir ao mercado de capitais, ou do que é o crédito, ou do que é o financiamento, em termos técnicos, será que eu vou perceber? Será que eu vou beber desta informação na íntegra? Não só, os destinatários dessa informação, como é que eles recebem esta... Se calhar temos que trazer estes temas, esta temática, adequado à nossa realidade econômica, adequado à nossa realidade do país. Não só de Maputo, mas de todo o país, das províncias, das comunidades. Então temos que trazer o termo. Uma vez eu já comentei sobre o mercado de capitais numa vertente comunitária. Por que não trazer esta questão de não só alguns países já fazem isso, emissões municipais? Não, mas não só. Uma das questões que eu acho que também pode se explorar muito, e talvez poder ouvir sua opinião sobre isso, é que o próprio regime das cooperativas, Moçambique teve uma época em que o desenvolvimento do setor agrário, do setor industrial, sempre esteve atrelado às cooperativas. E o regime das cooperativas, que é algo que nós vemos já se abordar muito pouco, ele também tem lá algumas previsões sobre emissão de instrumentos. Então, como é que olha, por exemplo, até para se explorar, por exemplo, as obrigações municipais ainda são ideológicas, ou seja, nós não temos regimes, mas temos as cooperativas. Podem ser um ponto de partida, sim, uma vez que as cooperativas estão atreladas diretamente àquilo que é a atividade principal da nossa economia, aquilo que a maior parte das pessoas ao nível do nosso país, que é a sua atividade principal, é a agricultura, é a pecuária. Então, é um ponto de partida para olharmos mesmo para essas dimensões também das obrigações municipais. Então, para mim, devemos descentralizar este conceito, desmitificar este conceito e não trazer este conceito de forma muito tecnicista. Porque como nós conseguimos isso num contexto em que toda ou a principal atividade de literacia está em Maputo, mas grande parte do setor empresarial significativo está fora de Maputo? É uma boa questão. Acho que é uma boa questão. Não sei se diríamos que seria ir até lá, mas se calhar não é só ir até lá, mas é ir até lá e trazer esse conceito adequando a cada cultura. Porque o nosso país é vasto e tem várias culturas. Tu tens a cultura de Cabo Delgado, tu tens a cultura de Zambésia, tu tens a cultura de Tete. Se tu chegas lá e falas, por exemplo, da inflação, do aumento de preços, num contexto real e prático, em que aquela comunidade, aquelas pessoas vivem lá à base da agricultura, é mais fácil elas perceberem se calhar a real importância de poupar, a real importância de um dia investir, a real importância de canalizar um dinheiro no sistema financeiro e a real importância do sistema financeiro, porque às vezes tens ainda um grande problema das pessoas não entenderem o processo de introduzir o dinheiro no sistema financeiro. Logo, a priori, já é um grande entrave para esta pessoa entender sobre o mercado de capitais. Porque o primeiro passo... temos um nível mais básico, que é ainda mito. Exatamente. E depois temos já chegar na questão do mercado de capitais, da pessoa perceber a real vantagem. Mas o mercado de capitais, para a pessoa perceber também a real vantagem, porque é um mercado de longo prazo, de médio e longo prazo, muitas das vezes.
temos que ter a cultura de poupança. Nós temos que perceber que é necessário poupar. Se eu recebo 5 mil, eu posso poupar 5% do meu dinheiro a cada mês. Porque aí eu vou ser um potencial investidor. Eu vou potencial aderir a ações da HCB, da CDM. Eu vou ser um investidor mesmo de uma obrigação corporativa ou mesmo uma obrigação de tesouro do Estado. E aí eu vou gerar maior liquidez na Bolsa de Valores, no mercado da Bolsa de Valores. Assim sucessivamente. Então, é necessário um sentimento de crença, de poupança, porque é o que eu estava a explicar, não há poupança, não há um desenvolvimento do mercado de capitais. Então, se nós não cultivarmos este conceito de poupança, mais iniciativas relacionadas à poupança, e começar da base, porque às vezes o problema, eu quero encontrar assim, tu já estás a vender no mercado há mais de 10 anos, tu já vendes, consomes o seu dinheiro, então eu venho e digo, não, desse dinheiro que tu vendes a cada dia tens que guardar sobre você, para ti esse conceito já não faz sentido na sua contabilidade. Sim. Então, vamos começar da base. Lamento muito ter de cortar-lhe. Eu queria que me respondesse a duas questões, de forma sucinta mesmo, para fecharmos este programa. Primeiro quais são as reformas e incentivos que se podem criar para garantir uma maior acessibilidade às PMEs neste mercado. E a segunda, mesmo para concluir, falar do papel das entidades reguladoras e gestoras de mercado. Falo especificamente do Banco de Moçambique, falo especificamente da Bolsa de Valores de Moçambique. Só para concluir. E a gente de conclusão, o primeiro para mim seria a criação de um fundo de garantia para as pequenas e médias empresas, que iria garantir maior credibilidade às pequenas e médias empresas no processo de emissão de títulos obrigacionistas, porque eu não olho na vertente somente de elas aderirem à Bolsa de Valores, mas ao ponto de elas serem credíveis para os investidores. Também seria um chamariz para que essas pequenas e médias empresas possam aderir àquilo que é o mercado de capitais. Segundo, também seria a criação de já existe, né? Segundo mercado, terceiro mercado, que funciona como uma incubadora, mas se calhar tínhamos que ter aqui benefícios claros para a pequena e média empresa e para o investidor. Por exemplo, para o investidor, se eu, em detrimento de investir numa grande empresa, faço um investimento numa pequena e média empresa, eu tenho uma carga tributária reduzida em termos dos impostos, porque há uma taxa de impostos nos meus rendimentos que eu terei. Tenho uma carga tributária reduzida. Então, isto me dá maior incentivo a eu investir o meu dinheiro numa pequena e média empresa. Para a pequena e média empresa, considerando que a maior parte das pequenas e médias empresas em Moçambique não são de sociedade da norma, que é um dos principais requisitos para poder aderir à Bolsa de Valores, devemos ter requisitos claros do processo de transformação, que é extremamente oneroso. O processo de transformação das pequenas e médias empresas de uma sociedade unifamiliar, de uma sociedade por cotas, para uma sociedade da norma, deve ser mais flexível e mais dinâmico, garantindo-lhe vantagens para ela poder aderir àquilo que é a Bolsa de Valores. E, por fim, também deve haver iniciativas claras de educação financeira. Eu não sei se estão a ser feitas ao nível do segundo e terceiro mercado de educação e inclusão financeira dessas, porque, vamos dizer, estamos agora, temos o terceiro mercado, mas só temos 3 empresas, pelo que eu saiba até agora, então, tem a Revimo, tem a Paytech, tem a Revimo que por acaso já transitou para o mercado de relações oficiais. Então, por que ainda temos poucas empresas no processo de incubadora? Porque ainda é uma incubação. Então, será que não há interesse das pequenas e médias empresas em aderir ao mercado? Ou não há um convite, ou não há um processo de benefícios claros para ela poder aderir? Porque é uma fase inicial de incubação. Então, tem que haver maior aproximação para que elas possam fazer parte deste processo de incubação e, a posterior, poderem aderir, como a Revimo já está lá, no processo de cotações oficiais, né? E, agora, olhando na vertente das instituições, quer seja do Banco de Moçambique ou da Bolsa de Valores como tal, ao nível do Banco de Moçambique,
Eu acho que o Banco de Moçambique, por exemplo, atualmente está a introduzir uma política monetária extremamente flexível, que vem dinamizando a economia, ou seja, tem se fazendo o seu papel como política monetária, apesar dos efeitos ainda serem limitados na economia, mas isso já é uma questão estrutural da nossa economia que acaba afetando, ou seja, há uma redução da taxa de juros, mas isso, o efeito depois não é o desejado, ou seja, não há mais crédito na economia. Agora, para que essas pequenas e médias empresas, a nível delas poderem aderir à Bolsa de Valores, não vejo aqui qual seria o papel como tal do Banco de Moçambique, que já está a fazer o seu papel de manter, garantir, para mim é continuar a garantir uma inflação estável, taxas de juros acessíveis para que também as pequenas e médias, porque num cenário de inflação estável e inflação alta, elas não têm condições de trabalhar, não têm condições de operar e terem melhor rentabilidade. Então, é continuar a conduzir uma política monetária estável e controlada a médio e longo prazo. A Bolsa de Valores tem o papel de continuar a dinamizar para que mais empresas possam estar no segundo, no terceiro mercado, através de iniciativas reais, né, trabalhando mesmo em parceria com o governo, e o governo facilitar, né, com que as mais pequenas empresas possam se inscrever, né, possam ser formalizadas, porque também tem o problema da informalização. Tem muitas pequenas e médias empresas que não são formais. Então, facilitar o processo de transição de informal para formal, para posterior essas empresas serem futuras empresas a estarem no mercado de capitais, a estarem no mercado de cotações oficiais. É um processo tripartidário, né? O governo, Bolsa de Valores e Banco de Moçambique, mas que deve ser em sintonia todas as instituições em coordenação para este crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Perfeito. Paulo, muito obrigado pelas notas deixadas aqui no programa. Nós despedimos-nos com a promessa de cá voltar na próxima quarta-feira para discutir mais um tema sobre este mercado que se pretende uma alternativa de financiamento para as empresas e para o Estado, assim como uma alternativa de aplicação financeira para os investidores. Continuem na restante programação da MBC TV e até a próxima.